Olá pessoal, esta é a nossa aula 11, tema A. Estamos falando sobre robótica e agora vamos conhecer um pouco sobre a matemática dos robôs. Vamos começar entendendo a descrição matemática de um robô. Vamos aproveitar esse braço de boneco para entender o conceito. Um robô é formado por elos, e aqui estamos vendo que são os elos, e por juntas. As juntas, obviamente, unem os elos. As juntas podem ser de dois tipos, lineares ou angulares. E as angulares também podem ser de dois tipos. Podem ter um movimento paralelo ou um movimento perpendicular. Vamos entender melhor isso olhando essas animações. O movimento linear é extremamente simples. Temos uma parte fixa e a outra se movendo linearmente em relação à primeira. As angulares ou rotacionais podem ser de dois tipos, como a gente viu, e aqui estão representadas. Movimento paralelo. Por que paralelo? O amarelo está girando em relação ao laranja e gira no mesmo eixo. Então os eixos são paralelos. Já na animação de baixo, é perpendicular. Aquele pontinho preto está indicando um eixo que é perpendicular à parte laranja. Então o amarelo gira em torno do laranja perpendicularmente. Temos aí então os três tipos de junta que podemos encontrar. Temos nessa figura a estrutura de um robô, e o robô sempre vai usar um sistema de coordenadas. Então, nesse caso, o sistema de coordenadas está na base do robô. Esse pontinho azul está indicando uma junta, e essa estrutura de cima gira em relação a essa base. Aqui uma outra junta, onde esse elo gira em relação àquela estrutura. E temos esta outra junta que gira este elo nesse sentido. Tranquilo? O que interessa no final das contas é a matemática que relaciona a origem do sistema de coordenadas com a ponta livre do robô, que eu marquei como laranja. Nesse caso aqui, observe que nós estamos preocupados com o punho do robô, e não com a garra ou ferramenta que está trabalhando, que vai acrescentar novas geometrias, novos movimentos. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, interessa para nós o x, y e z da ponta livre do robô em relação aos sistemas de coordenada de origem. Vamos conhecer então a cinemática direta. Vamos usar como exemplo esse robozinho com apenas 2 graus de liberdade. A gente vai falar aqui que é graus de liberdade, vamos entender por enquanto 2 eixos de movimento. Então temos o laranja, que gira em torno do verde, e temos o amarelo girando em torno do laranja. Então, observe que toda a movimentação que foi demonstrada nessa animação percorreu o limite dessa meia circunferência azul. Ou seja, qualquer ponto dentro do azul eu consigo alcançar. O que estiver fora dele não consigo. Notamos aí então que temos um sistema de coordenada de referência. É o sistema zero. Então tem x0, y0, z0. Esse nosso robozinho, extremamente simples, tem só movimentos no x e y. Então ele não tem movimento no z. Mas vamos deixar o sistema de coordenadas com z por enquanto. Para entendermos a relação matemática da ponta livre com o sistema de coordenadas de origem, vamos precisar de dois outros sistemas de coordenadas. Um sistema de coordenadas preso no laranja e um sistema de coordenadas preso no amarelo. Observa que quando a parte se mexe, o sistema de coordenadas mexe junto. Ou seja, o sistema de coordenadas está preso no elo. Tranquilo? Então nós precisamos fazer uma transposição da ponta livre em relação ao sistema de coordenada 2, transpor essas coordenadas para o sistema de coordenadas 1 e depois transpor isso para o sistema de coordenadas de origem, que é o sistema de coordenadas 0. Esses dois pesquisadores, o Denavi e o Rattenberg, fizeram um esquema para trabalhar com qualquer tipo de robô. Então vamos começar com esse simplesinho para entender o espírito da coisa. Temos aqui nosso sistema de coordenadas de origem. Temos o nosso elo L1 e o nosso elo L2. O que precisamos saber? Então temos o sistema de coordenadas 1 preso em L1 e o sistema de coordenadas 2 preso em L2. Importante para nós é o ângulo entre os sistemas de coordenadas. Então o sistema de coordenadas 1 está a θ1 em relação ao sistema de coordenadas de origem. E o sistema de coordenadas 2 está a θ2 em relação ao sistema de coordenadas 1.
O esquema de De Navier-Rattenberg faz o seguinte. Nesse nosso exemplo, é uma transformada de coordenadas do sistema 2 para o sistema 0, que é igual a quê? A transformada do 1 para o 0, que multiplica a transformada do 2 para o 1, que multiplica o vetor de posição. Então vamos ver muito rapidamente isso, só para vocês terem uma noção do processo. Esse esquema de De Navier-Rattenberg funciona para qualquer tipo de geometria de robô, independente do tipo de juntas que ele utiliza. Eles se baseiam numa matriz que é essa aqui, que é a matriz de transformação de um sistema de coordenadas i mais 1 para o sistema de coordenadas i. Então usa aí o cosseno de θi mais 1, menos seno de θi mais 1 e por aí vai. Não vou ficar explicando a matriz não. No nosso exemplo, essa matriz irá usar esses valores do sistema de coordenadas. Não vou nem explicar também não, vou passar muito rapidamente. Então, aplicando os valores, temos essa transformação do sistema de coordenadas 1 para o 0. Então, só para vocês terem noção, Cθ1 é cosseno θ1, menos Sθ1 é menos seno θ1 e assim por diante. Tem alguns que estão multiplicados por 0, então simplificando a gente vai ter essa condição. E vamos então simplificar mais um pouquinho, em vez de escrever Cθ1, vamos colocar só C1. Menos Sθ1, menos S1. A gente já sabe que o S é cosseno e o C é cosseno e 1 é de θ1. Então temos aí a transformada do sistema de coordenadas 1 para o 0. Do 2 para o 1 segue o mesmo esquema, já surgiu o L1 ali também. Fazendo as transformações, vamos obter esse sistema aqui, de 2 para o 1. Então nós temos o seguinte, a transformação de 2 para o 0 é de 1 para o 0 vezes, aqui está a 2 para 1, e vezes o vetor de posição, que é extremamente simples, como a gente viu no sistema lá atrás, né? A posição em relação ao sistema 2 é só um vetorzinho bastante simples. Fazendo a multiplicação desse vetor por essa matriz, vamos ter isso aqui. Substituindo então a transformação do 1 para o 0, que é esse aqui, vezes o que a gente acabou de obter ali, fazendo a multiplicação das duas matrizes. Temos essa outra condição, colocando aqui em evidência, e ficou dessa maneira a transformação. Estou passando, já falei, rapidinho, não se preocupe com os detalhes. Isso aqui é bastante complexo, a gente vai gastar muito tempo indo devagarzinho. Então está em evidência cosseno 1, cosseno 2, menos seno 1, seno 2, em cima e embaixo. Então como é que fica? Temos essa situação, onde, para simplificar, C12 vai ser cosseno de θ1, multiplicando cosseno de θ2, menos o seno de θ1 vezes seno de θ2. Mesma coisa vai acontecer com S12. A gente está criando essa variável, que significa que é o seno de θ1 vezes o cosseno de θ2, mais o cosseno de θ1 vezes o seno de θ2. Substituindo, temos essa equaçãozinha extremamente simples. Então, as equações da cinemática direta para esse sisteminha de 2 graus de liberdade é essa equação simples. X é igual ao cosseno de θ1 vezes L1 mais L2 vezes o cosseno 2. E o y é o seno de θ1 vezes L1 mais L2 vezes o seno 2. Então estão aqui as variáveis importantes para esses cálculos. Nada complicado. Então, no cálculo da cinemática direta, a gente tem a seguinte condição. Dado o comprimento L1, dado o comprimento L2, dado o θ1 e dado o θ2, a gente consegue calcular as coordenadas x, y da ponta livre através dessa equação. Será que é verdade? Será que é fácil? Será que é difícil? Então vamos partir para o primeiro trabalho individual de robótica. Vocês têm no cigarro a folha, que tem as 4 questões, 2 de cinemática direta e 2 de cinemática inversa, que a gente vai ver daqui a pouco. Vou ler a primeira questão. Considere que θ1 seja igual ao número formado pelos 2 últimos numerais do seu número de matrícula na Unifei. Então, esses dois aqui. De forma similar, θ2 será formado pelos 2 numerais seguintes, esses outros dois aqui. Calcule a posição x e y da ponta livre considerando L1 igual a L2 igual a 7 unidades de comprimento. Pode ser 7 centímetros, 7 quilômetros, 7 micrômetros, qualquer unidade, tá? Uma unidade genérica aqui. Então, considere x igual àquela equação, y igual àquela equação, e temos aí C1, S1 e assim por diante. Então, todas as variáveis estão aí. Atenção, use pelo menos 5 casas decimais nos cálculos para evitar problema de arredondamentos. A gente vai arredondar só no finalzinho para a gente fazer a verificação no exercício 2. Vou mostrar um exemplo aqui com os seguintes valores. θ1 vai ser 36
e θ2 vai ser 103. Prestem atenção no seguinte, todos vocês vão usar 2 dígitos. Por que eu coloquei 3 aqui? Para não bater com o valor de ninguém, ficar realmente diferente de qualquer um. Então, eu estou usando 3 algarismos aqui, vocês vão usar os seus 2 no número de matrícula. Bom, jogando os valores nas equações, tem que obter 0,38 unidades em x e 8,70 unidades em y. Faço esses cálculos com esses valores para vocês verem se estão fazendo o cálculo certo. É muito comum o pessoal trocar sinal. Observe se o calculador está realmente em graus, não em radianos ou gradianos. Então preste atenção nos detalhes, faça esse cálculo, vê se bate para depois fazer o seu resultado. Tranquilo? Segunda questão. Represente com traços fortes, na figura abaixo, os elos nos ângulos calculados na questão 1 e verifique se o cálculo de cinemática direta está correto. Ou seja, esse trabalhinho é para todo mundo tirar 10, porque no primeiro exercício você faz os cálculos, no segundo você vai graficamente verificar se o cálculo está correto. Se você desenhar adequadamente e ficar diferente, então alguma coisa está errada no seu cálculo. E cada divisão representa uma unidade. Então, cada quadradinho desse é uma unidade. L1 tem 7 unidades, L2 também tem 7 unidades. Cada quadradinho é uma unidade. Para a gente poder fazer o desenho, tem que saber então a escala. Por isso está escrito aí, antes de desenhar, verifique a escala com a sua régua. Vou mostrar passo a passo como é que se faz isso. Então, eu vou descobrir a minha escala. Por que eu estou falando que é minha escala? Como cada um vai imprimir a sua folha em uma impressora diferente, o tamanho da impressão varia um pouquinho. Então, o que foi feito para mim pode não ter o mesmo valor feito para você. Vai ficar um pouco maior ou um pouco menor. Então, está aqui a folha que eu imprimi. Vou pegar uma régua e vou medir 7 quadradinhos. Então, marquei aqui 7 quadradinhos e com a régua, com bastante atenção, coloco o zero bem na origem e vejo quantos milímetros vai dar 7 quadradinhos. Vou dar um zoom aqui. No meu exemplo, deu 4,2 centímetros ou 42 milímetros. Tá? Então, essa é a minha escala. 7 unidades equivale a 4,2 centímetros. Tranquilo? Então, para cada um de vocês pode dar um valor diferente, menos que isso ou mais que isso. Então vamos lá, como é que eu faço esse exercício? Meu primeiro ângulo, que é o θ1, é 36 graus. Coloco o transferidor com bastante cuidado em cima da origem, que a linha horizontal fica em cima do eixo X, e marco 36 graus. Como é 36 graus positivo, então é anti-horário a partir do eixo X, como sempre. Então marquei ali 36 graus. Então estou usando a escala em azul, ou contando de trás para diante, o 180 até o 144. Vou dar um zoom para enxergar melhor. Então, essa marcação representa 36 graus. Tiro o transferidor, pego de novo a régua, alinho cuidadosamente entre a origem e a minha marcação e traço uma linha fraca. Então, notem que essa linha está a 36 graus da origem do eixo em relação ao X. Sem dúvida? Ótimo. Agora vou marcar o comprimento L1 em cima dessa linha. Então, de novo, com a minha régua, coloco o zero com bastante cuidado na origem do sistema de coordenadas e marco, no meu caso, 4,2. De vocês depende da escala de cada um. Marquei o 4,2. Beleza. Está lá marcadinho. Então, depois eu vou reforçar essa linha para indicar que esse é o L1. Agora eu vou marcar o outro ângulo, que é o 103 no meu caso. O ângulo θ2 é em relação ao θ1. E a origem é a junta entre L1 e L2, ou seja, esse pontinho que eu marquei. Então é justamente ali que eu vou colocar a origem do transferidor. Observe que o transferidor está alinhado com o ângulo inicial meu. Eu vou marcar agora 103 graus em relação à origem. De novo, cresce no sentido anti-horário ângulo. Então, o 103 meu vai estar ali. Vou dar um zoom, exato. 103.
e vou traçar uma linha da minha origem desse sistema até aquilo lá. Onde que é a origem do sistema? Naquele pontinho que eu marquei. Então, pego a minha régua, alinho com atenção entre aquele pontinho que termina o L1 e essa marcação dos 103 graus. Traço uma linha fina e tenho aqui meus 103 graus em relação ao 36 graus. Então, θ1 em relação ao sistema de origem, θ2 em relação ao sistema do L1. Vou marcar as 7 unidades novamente, agora em cima dessa nova linha. Coloco a régua com carinho, no meu caso eu coloquei o 4,2 na origem e vou fazer um tracinho no zero. Se quiser inverter a régua, não tem problema, coloco 0 na origem e marco a minha cota lá no final. Meu primeiro ângulo, 36 graus, foi marcada a primeira linha. Meu segundo ângulo, 103 graus, foi feita a segunda linha. E marquei o comprimento. A ponta livre é essa segunda bolinha que eu fiz. Aqui eu estou copiando o resultado XY que eu calculei no primeiro exercício. 0,38 para o X, 8,7 para o Y. E deu certo ou não deu certo? Deu certo. Observa, se eu pegar uma linha tracejada em relação à minha ponta livre, eu tenho menos de meio quadradinho em x. E o meu cálculo de x é 0,38, 0,4 arredondando, ou seja, exatamente onde está essa linha azul. E meu y? Se eu contar os quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não chega a 9, e é mais de 8,5. É justamente onde está essa linha aqui, 8,7 aproximadamente. Ou seja, o meu desenho obteve o resultado igual do cálculo do exercício 1. Então, se você desenhou com atenção, com cuidado, você consegue saber se o cálculo foi feito adequadamente. Lógico que se errar um pouquinho no ângulo, errar um pouquinho no comprimento, vai dar uma diferençazinha, mas não é uma diferença muito grande, não. Então, se der uma diferença razoável, você errou nos cálculos mesmo. Tranquilo? Pode ser um resultado assim? Sim, se o θ1 ficou pequeno e o θ2 for pequeno, o resultado é mais ou menos assim. Se o θ1 for pequeno e o θ2 for grande, mais ou menos assim. Se o θ1 for grande e o θ1 pequeno, por aqui. Se o θ1 for grande e o θ2 for grande, aqui. Ou seja, eu posso estar tanto no quadrante da direita quanto no quadrante da esquerda. Depende dos valores de θ1 e θ2 do seu número de matrícula. Tranquilo? Então não tem como entregar errado o exercício 1 e o exercício 2. Vamos conhecer agora a cinemática inversa. Qual que é a ideia? Eu tenho meu L1, eu tenho meu L2, e eu quero chegar em determinada coordenada x e y. A questão é, quais os ângulos θ1 e θ2 que eu preciso? Ou seja, dados comprimento L1 e L2, são dimensões do nosso braço. Dadas as coordenadas que eu quero chegar, eu quero calcular θ1 e θ2. Observando esse esqueminha, dado xy, a gente consegue calcular esse r, que é a hipotenusa desse triângulo. Então, tendo essa hipotenusa, eu consigo calcular esse ângulo AR. Agora, tendo esse triângulo, eu consigo calcular os outros ângulos, que eu tenho os 3 lados. Eu consigo calcular esses ângulos. E tendo o ângulo A2, eu calculo θ2. Tendo o ângulo AR e o ângulo A1, eu calculo θ1. Bom, vamos ver rapidinho as equações. O R é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, simples. O ângulo AR é o arco cosseno de x sobre R. O θ1 vai ser o ângulo AR menos o ângulo A1, preciso calcular A1 primeiro. E o θ2 vai ser 180 graus menos o ângulo A2, então preciso calcular A2. Se eu quisesse, eu poderia usar o arco tangente de y sobre x também, em vez de calcular o R e o AR, mas eu prefiro calcular os dois separadamente do que usar o arco tangente de x. Bom, A1 vai sair dessa equação e observe que eu tenho o quê? O R, que eu já calculei, o L1 e o L2, ou seja, não falta nenhuma variável. Mesma coisa acontece com o ângulo A2, é o arco cosseno, que vai usar L1, L2 e o R. São todas variáveis de dimensão do braço robótico. Então vamos ver como é que é o algoritmo para calcular a cinemática inversa. Bom, a gente começa definindo L1 e L2, no nosso exercício são 7 unidades. A gente obtém a coordenada que a gente quer atingir, x e y. Então a primeira coisa que a gente calcula é o r, é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado.
Aí vem um teste. Se o R for maior que L1 mais L2, ou menor que L1 menos L2, então é um erro. Por que dá um erro? Imagine que eu dou uma coordenada XY fora do alcance do braço. Então, mesmo com o L1 esticado com o L2, eu não consigo atingir. Então, R é maior que a soma de L1 e L2. Ou às vezes, quando os dois são de tamanhos diferentes, o L1 tem, sei lá, 500 milímetros, o L2 250. Então, quando o L2 fica em cima do L1, ele não consegue chegar no zero. Vai ter uma região em torno da origem que eu não consigo atingir, que seria o L1 menos o L2. Então, se eu entrar com valores absurdos, eu tenho que calcular isso e falar, opa, você está tentando atingir um lugar que eu não consigo. Agora, se for um valor de x, y válido, então a gente vai fazer o seguinte, calcular o AR, o arco cosseno, calcular o A1, outro arco cosseno, calcular o A2 com mais um arco cosseno, calculo o θ1 e calculo o θ2. Prontinho, extremamente simples. Bom, se é tão simples assim, hora de fazer exercício. Escolha uma coordenada x, y qualquer, números inteiros, dentro da área definida pela figura da questão 2. Qualquer, mas exceto x0, y0, x7, y7 e x menos 7, y7. Tá? Esses valores são muito óbvios. Né? Quando vocês começarem a fazer exercícios, vão entender o porquê. Então não escolham esses para vocês terem que fazer o cálculo realmente. Calcule os ângulos θ1 e θ2 necessários para atingir essa posição que você escolheu. O algoritmo que eu mostrei está listado aí. E está aí as figurinhas ilustrando os valores. Observe que L1 é igual a L2 é igual a 7 unidades novamente. Então você vai escolher um x, escolher um y e a partir de x e y calcular o valor de θ1 e θ2. Tranquilo? Observe o seguinte, está pedindo aí para escolher qualquer valor inteiro dentro da área da questão 2. Então vou colocar aqui a área da questão 2. Até risquei aqui para não ficar com dúvida. Tá? É qualquer encontro de linhas x, y, com exceção dessa e dessa do 0, 0. Qualquer outro encontro de linha, você vai escolher ali e você vai ter a sua coordenada. Tranquilo? Não tem dificuldade nenhuma. Questão 4. Represente na figura a seguir os elos nos ângulos calculados na questão 3 e verifique se o seu cálculo de cinemática inversa está correto. Destaque as coordenadas x e y do ponto final. Atenção! Antes de desenhar, verifique a escala com sua régua. É uma escala diferente. Para ficar uma diferença maior, eu tive que diminuir o tamanho. Então, a escala desse desenho é diferente da escala do primeiro desenho. Tá? Então, calcule a nova escala, igualzinho a gente fez anteriormente. Você vai calcular o θ1 e θ2, vai desenhar aqui θ1 e θ2. Dependendo do valor que você escolheu, θ1 pode ser negativo, por isso que eu coloquei uma parte para baixo do eixo x. Se o θ1 for negativo, ele vai ser desenhado para baixo. E ao final você vai ter certeza se o cálculo seu está certo ou não. Tranquilo, moçada? Então, começamos a entender um pouquinho da matemática dos robôs. A gente continua com isso no próximo tema. Até mais!